5. Eu estava ansioso para isso, cara. Juro para você. Eu fiquei com 2 capítulos, mas eu tinha até comentado no grupo lá que se eu pudesse escolher um capítulo, seria Efésios 5, ou o que a Andrea pregou também. 2 capítulos assim que me chamaram muita atenção. Mas Deus me deu a graça de estar aqui, e eu quero que Ele continue me dando a graça de poder partilhar isso com vocês, amém? Então é lá no versículo 1, Efésios 5, versículo 1, tá bom? Efésios fica depois de Gálatas, ok? Antes de Filipenses, só para orientar você. E aí vamos lá, começando no versículo 1. Um texto simples, mas isso fala muito conosco. Diz assim: portanto, e aqui está falando para quem? Para a igreja, certo? Ô, gente, vocês estão aí? Aí, me ajuda, tá? Vamos lá. Esse texto está falando para a igreja. Então, portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Se tem uma coisa que vocês sabem, obviamente, é que filho imita o pai. É ou não é? É natural da criança isso, certo? Agora, o ponto crucial aqui talvez está na seguinte questão: como imitaremos o Pai, Deus, se não o conhecemos? Porque o filho, ele imita pelo que ele vê, certo, Cláudia? A Cláudia é psicóloga, podia dar uma aula aqui falando sobre isso, né? Espelhamento e um monte de coisa lá que ela comenta lá em casa, que eu não entendo nada, mas eu estou só fazendo charme aqui para validar a ministração. Mas que é fato, falando pela minha experiência de pai, aí eu posso falar. Filho imita pai, mas o filho imita o que vê, e não ao que não vê. E o Miguel já está numa idade um pouco mais avançada, muito inteligente, muito observador. Ontem nós lá em casa, a Cláudia disse: Fernando, ela falou, o que você quer, né? Ela querendo me abençoar. Eu falei: não, aperta um pouco minhas costas aqui que eu estou com dor um pouquinho na coluna. Deitei, ela apertou um pouquinho, o Miguel viu. E aí a Cláudia chamou ele: filho, agora vem aqui também, aperta as costas do pai aqui, ajuda ele. E ele, não, ele deitou do lado exatamente da forma que eu estava, ergueu a camisa e fez assim. Tipo, faz em mim também. Por quê? Porque ele está vendo o pai fazer e ele, como filho, quer imitar o pai. Certo? Só que ele precisa ver. Esses dias atrás também aconteceu uma situação interessante entre eu e ele. Fomos numa gincana dos Dias dos Pais da escola. E lá chegamos. E aí eu fui com a expectativa, e eu acho que ele também, de que iria ser uma gincana entre pais e filhos, né? Porque era Dia dos Pais. Chegado no momento, era uma gincana para os pais apenas. E as crianças foram, digamos, liberadas para brincar. Só que eu acho que eu estava com tanta expectativa, sinceramente, que eu chamei o Miguel e falei: não, agora você vai ficar comigo. Mas aí quando ele viu, foi uma cena muito assim, legal para mim, no sentido de ser ministrado por Deus ali. Quando ele viu os amigos dele indo para o parquinho brincar, e eu numa fila, no sol, para participar de uma gincana só com adulto, ele ficou em crise. Porque, obviamente, ele queria estar com as crianças, porque é um ambiente dele, é a vida dele, é aquilo ali. E aí eu lembro que ele começou a ficar um pouco choroso e, não, mas pai, eu quero brincar, eu quero ir com os meus amigos. Daí eu falei: tá bom, filho, então, se você quer ir com os teus amigos, vai. Tudo bem, eu vou ficar aqui nessa gincana, domingo de manhã no sol, né? Era tudo que eu queria para um domingo de manhã, 8 horas, na seca. Aí ele foi, e eu fiquei observando ele. E eu notei que ele brincou um pouco, parou e ficou me olhando. E ele não conseguia brincar. E ele ficou ali até o ponto que ele veio de volta para mim, com um semblante de choro, quebrantado, me abraçou. Eu falei: filho, o que foi? Eu falei: você quer brincar? Pode brincar, o pai não vai ficar bravo, se você quiser brincar com seus amigos. Aí eu senti que ele realmente queria estar lá. Mas ele me abraçou na perna e disse: não, pai, eu vou ficar com você. E ali Deus ministrou o meu coração, porque eu também sou filho e vocês também são filhos. Essa cena é muito didática no sentido de que nós temos Deus presente, nós temos um Deus posicionado, e nós temos do nosso lado muitas ofertas de muitas coisas divertidas, atraentes, e como a gente sempre diz, muitas coisas que até não são lícitas. Nós não estamos falando apenas do pecado,
Nós estamos falando de coisas lícitas, mas que nos afastam de Deus. E o interessante de ver aquela criança com 7 anos de idade, tendo que tomar aquela decisão de trazer até uma dor no coração dele, mas por quê? Porque ele preferiu ficar próximo do pai, mesmo que aquilo não era tão divertido e tão atraente. E eu sentia a tristeza dele, mas eu sentia ao mesmo tempo com a tristeza a decisão, uma convicção de que esse era o lugar que ele deveria estar. E aí no mesmo dia, só que à noite, também tinha uma outra situação da escola dele. Ele ia fazer uma apresentação e eu e ele esperando a apresentação. Nós estávamos com uma garrafinha d'água essas normais de água que você compra aí, e tinha um restinho de água e nós começamos a brincar daquele joguinho da garrafa, sabe? Que você joga para parar a garrafinha de pé. Você sabe como é que é? Ali para passar tempo. E eu jogava, errava, ele jogava, errava, e nós jogamos umas 10 vezes ali, os dois errando. E aí o Espírito Santo falou comigo naquele momento. O Espírito Santo falou assim para mim: ele precisa ver você acertar. E eu falei, cara, e agora eu vou ter que acertar, né? Aí eu me concentrei mais, eu vi que já não era mais uma brincadeira, um passatempo, e comecei a aprimorar a minha técnica até que eu acerto. E quando eu acerto, vira aquela festa, ele fica feliz por mim, e olha só, exatamente da vez que eu acertei, quando foi a vez dele, ele joga e acerta também. E não só acontece isso. Aí eu jogo de novo, eu errei, e eu não vou dizer que foi consecutivo, mas num curto período, ele acerta 4 vezes. E eu só tinha acertado uma. Ali o Espírito Santo me falou o que está nesse texto. Nós, como filhos, precisamos ver o pai fazendo algumas coisas para a gente ver, aprender, se espelhar, se motivar, se encorajar, que sim, é possível e sim, esse é o caminho. E depois que nós chegamos nesse patamar de ver a Deus, de querermos e nos tornarmos imitadores de Deus, aí entra aquilo que Jesus fala: e vocês farão obras maiores do que eu fiz. Porque depois que eu fiz uma vez e ele fez uma, ele fez 4. E ele me ganhou na brincadeira. Só que o ponto é, só nos tornamos imitadores quando estamos próximos de Deus. Então, como eu disse aqui na oração, rapidamente, a minha impressão, como pastor da igreja, eu falo isso em amor. A minha impressão, a leitura que eu faço hoje, é que sim, somos uma igreja, estamos com o coração dedicado a Deus, mas precisamos ver as pequenas coisas do Pai ainda. Porque a impressão que dá é que um pouco da nossa inibição, um pouco da nossa falta de ousadia, eu não estou dizendo que é só, tá, meu irmão? Eu acho que é um pouco. Um pouco disso que está nos travando de avançar, de orar, de abrir a boca, de cantar, de dançar, de não só aqui no prédio, mas lá fora nos posicionar como homens e mulheres de Deus, é que a gente não viu o Pai ainda. E porque não viu, não sabe como fazer. E aí é uma certa luta para nós, porque se a gente vai olhar para o nosso sentido natural, para o sentido terreno, eu não sei você, mas talvez a maioria de nós não teve pais cristãos, exemplares, modelos, motivadores, que nos ensinaram a fazer tudo da forma perfeita. Estou certo ou estou errado? Num geral, né? Mais ou menos todo mundo saiu do mesmo buraco de pecado, está se libertando, está buscando tentar viver uma nova vida em Cristo Jesus, certo? Amém. Só que isso não nos serve de desculpa para não buscarmos a Deus, porque o que Cristo Jesus fez na cruz, qual que é a declaração que está lá, depois que ele morre, que o véu do templo se rasga de alto a baixo. E eu não sei se você sabe o que isso significa. Alguém me ajuda aqui, vamos fazer um teatrinho rápido. Vai, Rodrigo. Só para você conseguir visualizar um pouco disso que eu estou falando. Acho que fica mais didático para você. Não vou pregar o Rodrigo na cruz, não. Rodrigo, só segura assim para nós. Na câmera? Tá. Então, meu irmão, no Antigo Testamento, na Velha Aliança, o sumo sacerdote, quando ele ia adentrar no Santo dos Santos,
onde estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, certo? Então pensa, daqui para trás, onde está o Rodrigo, aqui estava a presença de Deus. E aqui só adentrava o sumo sacerdote, normalmente uma vez ao ano, para fazer expiação pelo pecado de todos, certo? E aí, essa última camada, para poder adentrar no Santo dos Santos, a Bíblia fala que era um véu muito grosso. Não lembro a cor, se era roxo, vermelho, era alguma coisa, mas era uma cor forte. Quando Jesus morre na cruz, o que a Bíblia nos fala? Que esse véu do templo, que é esse véu aqui, que impedia que as pessoas chegassem à presença de Deus, ele é rasgado de alto a baixo. Então eu não vou fazer isso aqui para não estragar o pano, mas ele é rasgado de alto a baixo. Quem está no alto? O Pai. Então o próprio Pai rasga esse véu. Então só solta um lado assim. Para quê? Para que todos agora possam adentrar e ter acesso ao Santo dos Santos, a presença de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Ficou didático? Melhor que isso só se desenhar, né? Obrigado, Rodrigo. Pode ser. Boa, parabéns. Muito bom. Então, nós como cristãos, a partir do momento que aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós temos o direito desse livre acesso, certo? Então nada mais nos impede de estarmos na presença de Deus Pai, a não ser uma coisa, a nossa falta de vontade. Vou ser bem franco com você. Porque ainda assim precisa adentrar nesse lugar. Entende? Deus, ele não é um Deus imóvel. Ele não é um Deus que não se preocupa. Ele não é um Deus indiferente. Não, de forma alguma. Deus se move em toda a terra. Agora entende algo. No sentido de relacionamento, somos nós que precisamos procurá-lo. Aí você vai dizer assim, mas então depende de mim? Não depende nada de você e nem de mim. Sabe por quê? Porque tudo que ele tinha que fazer para que a gente pudesse chegar perto dele, ele já fez. O maior sacrifício foi dele, não nosso. O nosso é apenas a disposição de estar nesse lugar, de se relacionar, de conhecer o Pai. Então todos nós podemos conhecer o Pai, amém? E a partir do momento que conhecemos o Pai, aí sim, nós nos tornamos imitadores de Deus. Como filhos amados que somos. Mas é necessário conhecer o Pai. Vamos lá. Sequência, versículo 2. E andai em amor como Cristo, que também nos amou, e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Aqui a gente vai ver o que Jesus fez, e andar em amor como Cristo. O que Cristo fez por amor a nós? Se entregou, se sacrificou. Então, meu querido, meu irmãozinho, tá? Amor não tem a ver com prazer apenas. Amor não tem a ver só com alegria, euforia, entusiasmo. O amor de Cristo é um amor sacrificial. É um amor que zela pelo outro, é um amor de entrega pelo próximo. Por isso que fala aqui que ele se entregou como oferta e sacrifício com aroma suave. Esse é o amor de Cristo. Aí a gente volta para nós, porque esse é o amor de Cristo. Agora, qual que é o amor que eu tenho oferecido? É um amor sacrificial ou um amor interesseiro? Porque assim, vamos ser bem franco, bem português, bem claro aqui, falar de homem para homem, para os homens. A gente muitas vezes não oferece um amor sacrificial nem para a esposa. Quem dirá para a igreja? Não sei se você se vê nesse lugar. Muitas vezes nós como homens nos colocamos nesse lugar, dizendo, não, porque eu sou homem, eu tenho que receber, eu tenho que ser atendido, é a minha vontade, é a minha voz que vale, eu que mando, eu que sei. Não sei, talvez eu já fiz isso. Estou abrindo meu coração aqui, né, Cláudia? Já errei nisso, confesso. E aí a gente usa a Bíblia ainda, né? O pior é isso, cara. Porque a Bíblia fala que eu sou cabeça, está aqui no final do texto. Eu sou cabeça, mas não entendeu que o cabeça é o modelo de Cristo, é um amor sacrificial. Não tem a ver com receber, tem a ver com entrega. Tem a ver com sacrifício, tem a ver com entregar para o outro aquilo que é dele, não é meu. Então esse é um verdadeiro amor.
Ou melhor, o único amor. O único supremo amor é esse. É o amor de Cristo Jesus. Agora nós temos que ser imitadores de Cristo, de Deus, perdão, assim como Cristo Jesus. Olha as nossas referências. Nós temos um pai como modelo da nossa vida aqui na terra, como Jesus, pelo amor de Jesus. Entende o patamar de vida que é do cristão? Entende o nosso lugar? Faz sentido para vocês? É isso. É simples. A gente fica batendo, mas é isso. E falo com amor, mas não vou poupar aqui verdades. Qualquer coisa fora disso é conveniência e não cristianismo, tá? Se dentro do seu cristianismo, tá? Porque tem o da Bíblia e tem o nosso, né? A gente às vezes cria o nosso. Então, se dentro do seu e do meu cristianismo, eu não sou imitador de Deus, Deus não é a minha referência, e o amor que eu espero não é o amor de Cristo, sei lá, a gente está seguindo qualquer coisa menos a palavra de Deus, menos a Cristo Jesus. Entende? Se eu preciso ser um imitador, eu preciso ser parecido com Jesus, eu preciso ser semelhante a Ele, mas eu não o busco, eu não estou de fato amando o Pai. E aí eu posso estar amando qualquer coisa que não é o Pai. E há sim algumas coisas aqui, quer ver? Vamos lá para o versículo 3. Entre vós não deve haver nem sequer menção, vamos lá, vamos ler de novo? Para ficar marcado, para ficar gravado, que a gente não quer aqui fazer pregação bem preparada, é apenas entender o que a palavra está nos dizendo e ser convencido pelo Espírito Santo, amém? Então vamos lá, entre vós, e está falando para quem? Para quem está no mundo ou na igreja? Então tá, então é para nós, né? Entre vós não deve haver nem sequer menção, quem dirá? Fato, de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Quem são os santos? A igreja. Então tá, beleza. Então o que ele está dizendo aqui? Isso aqui não é adequado para nós. Então beleza, se eu quero ser imitador de Deus, e eu preciso ser, melhor dizendo, não é que eu quero, eu preciso, não há uma escolha. É o único caminho. Mas eu estou aqui na imoralidade, na cobiça, na impureza. Eu estou escolhendo qual caminho? Não é o caminho de ser imitador de Deus, é o outro caminho. Então isso não é adequado aos santos, então isso não cabe para a nossa vida. Aquilo que a gente tem falado há algum tempo, batido em cima disso. Meu irmão, não é uma questão apenas de pecar, não é uma questão apenas de pecado, do ato, do fato. É uma questão de fugir das aparências. Entende a diferença? Porque lá fora, o mundo, ele bota uma luneta em cada um de nós. A partir do dia que a gente fala, não, agora eu sou cristão. Eu podia fazer tudo errado antes. Estava tudo bem, todo mundo apoiava, todo mundo era meu amigo. O dia que eu ponho o pé na igreja, o povo mira uma luneta em você, aquelas espingardas de sniper, e fica esperando a primeira impressão de pecado na sua vida para te dar um tiro, te fuzilar, te crucificar, e dizer que você não é testemunha, que você é um hipócrita, que você é isso, que você é aquilo, e muitas vezes somos mesmo. Porque a gente não zela pelas coisas dele, e a gente merece isso muitas vezes. Porque a gente fica com um pé aqui, um pé lá, brinca com isso, brinca com aquilo, não se decide, não se posiciona. E aí, até essa semana, eu não lembro qual que era o fato, a Cláudia estava... Ah, tá. Eu tinha um negócio que eu tinha que fazer um procedimento médico, uma coisa simples assim, mas aquilo foi se tornando assim tão estranho para mim, era tanto detalhe, era tanta coisa, isso e aquilo, e eu fui até, né, comecei a ficar incomodado com aquilo. Daí eu cheguei para a Cláudia lá em casa e falei, Cláudia, eu não vou fazer mais não. Daí ela, mas por quê? Eu falei, por que eu não vou dar chance para o diabo? Eu assim, me cuidando, ele já de vez em quando pega a gente, faz uns negócios daqui e de lá, eu vou me meter numa situação para dar uma chance para ele. Eu falei, eu estou fora, eu vou dar trabalho para ele, eu não vou ajudar o trabalho dele de forma alguma.
Amém, porque não vou. A Bíblia fala que ele está como um leão esperando alguém que ele possa tragar. Eu estava ensinando isso para o Miguel essa semana, sobre o diabo. Ele estava lendo a Bíblia, chegou naquela passagem que fala que aí ali uma casa, a gente é liberto de Satanás, aí a casa fica limpa, varrida, ornamentada, e Satanás volta, vê a casa pronta, arrumada, vazia, limpa. O que ele faz? Ele vai, chama mais 7 e volta a habitar nessa casa. Aí eu estava ensinando isso para o Miguel. Falei, Miguel, por isso que é todo dia estar com Deus, por isso que é todo dia, se errou, se arrepende. Por isso que é uma necessidade permanecer com Deus, porque o diabo não vai, uma vez você liberto, desistir de você e de mim. Ele está só esperando uma chance para voltar. Mas ele não volta como estava, ele volta pior. Porque se antes ele nos dá chance, depois ele não dá mais. Essa é a vida cristã. É loucura, é radical, mas esse é o mundo espiritual. Coisas que a gente não vê, mas são as realidades espirituais. Versículo 4. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Essa é a nossa atitude. Ações de graça, ser grato a Deus. Porque normalmente, eu não sei você, quando as coisas não estão bem, a gente se enfraquece no espírito, não é? Muitas vezes a gente questiona Deus, aí a gente começa a buscar, recompensas, pecado, porque eu trabalhei muito, eu estou muito cansado e a mulher não me deu atenção quando eu cheguei em casa, então quer saber, amanhã eu vou para o prostíbulo. Eu mereço, né? Eu mereço. A mulher, eu não sei qual que é as desculpas que as mulheres usam, eu usei só dos homens aqui. Comprar, né? Agora eu vou torrar o cartão dele. Eu não sei o que é pior. Ai, Deus, estou brincando. Mas a gente busca fugas, quando que na verdade nós devemos fazer, Deus, tudo bem, estou passando por luta, não está fácil, mas te dou graças em todas as coisas. Por quê? Por que eu vou dar graça por tudo? Fernando, quer dizer que eu tenho que agradecer até pelas coisas ruins? Não é agradecer pelas coisas ruins. Até porque na maioria delas fomos nós que criamos o problema, tá? Vou ser bem franco com você. Então você não precisa agradecer você mesmo, isso é muito orgulho, né, da nossa parte. Nossa, como eu sou bom de criar problema, né? Obrigado, Deus. Não é isso. Mas agradecer que fomos libertos por Jesus uma vez. E uma vez salvos, não só salvos, mas também através do Espírito Santo, capacitados a resolver essas situações. E aí eu entro num outro ambiente dentro disso, voltando lá para o versículo 1, que é o seguinte sentido. Fernando, mas tudo bem, entreguei minha vida para Jesus, eu tenho uma dificuldade de permanecer em Deus, eu não consigo, sabe? Eu vou orar, acontece uma coisa, eu vou ler a Bíblia, alguém bate na porta, eu vou ir no culto, né? Começam a chegar gente lá em casa, me ligar, ou não é assim? É normal. O diabo está fazendo a mesma coisa desde que é diabo, tá? Não tem nada novo no que ele faz. Só que aí, sabe qual que é o problema? A gente desiste. Aí, porque nós ainda somos fracos na fé, porque ainda somos fracos espiritualmente, porque somos ali bebês espirituais muitas vezes. E isso é parte do processo sim, tá? Não se sinta mal por isso. O problema é ser um bebê de 30 anos. Mas um bebê de 3 meses, 6 meses, 1 ano é normal, tá bom? Até aí é normal. O que a gente faz? Precisamos do quê? De cuidadores. Por isso a necessidade e a importância de estar aqui convivendo como igreja. Porque enquanto eu não consigo sozinho ver o Pai, eu consigo ver o Pai no meu irmão. Eu consigo olhar para a vida do Rodrigo, do Rangel, do seu Chico e aprender deles que estão há mais tempo caminhando com Deus. E aí eu não estou ainda pleno com Deus, mas eu tenho aqui referências na terra para seguir, para imitar. Para me levar nesse caminho para mais perto de Deus, entende? Então não tem desculpa, meu irmão. Agora, a pior decisão é o cara que não consegue orar, que não consegue ter constância em Deus e ainda decide se afastar do corpo.
Esse cara, perdão, não sei se você se enquadra nisso ou não, você está assistindo, isso é ficar à mercê de Satanás. Tá? A gente fica igual bolinha de ping-pong na mão dele. Então, é necessidade, tá? Tá perto, tá junto. E eu vou mais longe aqui. Não tem a ver só com estar no culto, tá? Sabe por quê? Porque você vem aqui, no máximo você cumprimenta 2, 3 pessoas, no final da paz de Deus, Deus abençoe e vai embora. Isso aqui é importante? Sim. Tem que vir? Tem. Só que onde é que eu vou aprender com o irmão? Quando que eu vou sentar com o irmão? Quando que eu vou colocar o coração na mesa? Ouvir, aprender. No dia a dia, nos discipulados, nos pequenos grupos que logo vão estar aí estabelecidos. Entende? Porque senão é fácil. Porque senão às vezes a gente usa até isso como um escudo. Entendeu? Eu vou só onde me convém, para que ninguém fale comigo, para ninguém toque na minha vida. Eu vou só onde está seguro. Mas vamos lá, vamos seguir no texto. Versículo 5. Porquanto podeis estar bem certos disto, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é isso que usam para confundir os filhos de Deus. Então vamos lá. Eu estou lendo um sermão do John Wesley muito interessante, em que ele vem trazer a importância da leitura, do conhecimento da palavra de Deus. Porque se tem uma coisa, eu falo aqui abertamente, sem medo de falar. Se você já falou assim como eu, não fale mais. Se tem uma coisa que a igreja erra, é usar um seguinte texto, totalmente fora do contexto, que diz assim, porque a letra mata. Alguém já usou isso? Que a letra mata. Aí a gente pega alguém que estuda muito, que lê muito, e aí porque a gente não faz, a gente fala, isso aí a letra mata. O contexto é totalmente outro, não tem nada a ver com conhecer, tá? Ali está falando da lei que nos condena e da graça que nos liberta. Então é a letra no sentido da aplicação da lei, a lei mosaica. Simples assim, tá bom? Então, mas no que é tocante a conhecer a Deus, é a palavra. Porque no que você acha que o Espírito Santo vai te instruir, te convencer? Através da tua intuição, da minha intuição? Não, através da palavra de Deus. Então, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais o Espírito Santo tem ferramentas para nos aproximar de Deus. E ele traz ali um exemplo maravilhoso, eu amei aquilo. Dentro do sermão ele faz o desafio, ele pega como se fosse a Bíblia, um grande livro, e fala assim, olha, eu tenho aqui esse grande livro, e nesse grande livro ele tem a revelação de onde está um grande tesouro. Um baú cheio de ouro e pedras preciosas. Mas para que você encontre esse baú, você precisa ler todo esse livro, e aí você descobrirá onde está esse tesouro. E se eu fizesse esse desafio com vocês, que fosse esse livrão aqui, sei lá, tem mais de 2.000 páginas aqui. É facinho, tem 2.500 páginas tem a minha Bíblia. E dissesse, vocês precisam ler do começo ao fim para descobrir onde está esse tesouro, milhões e milhões de reais. Eu te pergunto, vocês já teriam lido? Provavelmente sim. Talvez viraríamos noites inteiras lendo, se esforçando, correndo atrás, até descobrirmos aonde está esse tesouro. É ou não é verdade? É verdade, eu também faria. Não vou mentir para você. Por quê? Porque a gente ainda não entendeu que o verdadeiro tesouro está aqui. Porque a gente tem consciência da salvação e da vida eterna, o que nos é mais importante? Um punhado de ouro e prata e joias? Ou uma eternidade com Deus? Você trocaria uma eternidade com Deus por um monte de joias, dinheiro?
Não, conscientemente eu não trocaria. Mas a gente troca todo dia inconscientemente, porque não está buscando a palavra de Deus. Porque não entende isso como uma necessidade de vida. Que precisamos conhecer a Deus, precisamos ser conhecidos por Deus. E que o Espírito Santo vai usar isso aqui de forma poderosa na nossa vida. Agora não é estranho que para nós seja estranho orar, falar em línguas, adorar. Por que é estranho isso ainda? Porque não conhecemos a palavra. Porque o dia que você mergulhar lá em Mateus e parar em Apocalipse, que seja, mas se dedicar naquilo ali, você vê como é que a igreja fluía em Atos, como é que aquele povo vivia, como aquilo era uma realidade de vida, como eles se entregavam à morte pelo Evangelho. A gente vai ver que, cara, o que eu estou fazendo? Como é que o pessoal fala? Eu nem sou crente, né? A gente vê que nem é crente de verdade, porque está muito longe do que a palavra pede a nós. Então, se dedica, se esforça. Eu desafio você de verdade. Você vai talvez dizer assim, não, mas eu não tenho tempo. Tem tempo. Quer ver? Faz um desafio, uma semana. Uma vez a gente foi lá ser atendido pela Camila, né? Achei muito inteligente ela fazer isso. Porque daí ela falou para mim, não comer carne vermelha. Pensa falar isso para um gaúcho, né? É uma ofensa, Mas ela foi tão inteligente, tão sábia na forma que ela disse assim, Fernando, faça uma experiência de uma semana. Eu falei, uma semana, né? Dá para tentar. E eu fiz e ela estava correta. Depois eu parei mesmo de comer, porque eu vi que aquilo me fez bem, mas é para mim. Agora eu faço um desafio para você, se você quiser, tá? Tira suas redes sociais do seu celular uma semana, tá? Você não vai morrer, você não vai infartar. Fica tranquilo, se você puder, obviamente, às vezes é ferramenta de trabalho e tal, aí eu não vou mexer nisso, tá? Vamos ser maduros nisso, tá? Mas você usa só para lazer, só para passar tempo. Vai lá, tira o YouTube, tira o Instagram, tira o Facebook. Que mais que tem os... Hã? O WhatsApp não dá, né? WhatsApp, não, hoje é... Tem aqueles outros, Se tu tem TikTok, você precisa converter de novo. Aí já não é nem questão mais de excluir, tá? É questão de voltar, entregar a vida para Jesus, que aquilo lá, meu irmão, é de Satanás, aquele Quai também. Se converte, meu irmão. Fugir da aparência do mal, né? Entendeu? Não pode nem ter menção dessas coisas na vida. Hã? Tinder. Eita. Tinder, né? Essas coisas não podem nem ter menção na nossa vida. Mas faz essa experiência. Aí no lugar que você tinha um Instagram, sei lá, o que você usa mais de rede social, que seja no celular, coloca o aplicativo da Bíblia. Que tem um monte hoje lá disponível, tá? É de graça, aí você baixa lá. Aí você vai começar em Mateus. Aí você, toda vez que você ia para o Instagram, você vai para a Bíblia. Aí você vai lendo, terminou o capítulo, marca. Tem essas opções, né? Aí depois de uma semana, você vê o quanto de Bíblia você leu. Aí depois você me diz se não tinha tempo, ou tinha tempo, só que você não se dedicava. Faz para ver. Depois semana que vem você me conta. Até se quiser compartilhar no grupo do WhatsApp, só para nós conversar um pouco lá, vai ser legal, vai ser menos divertido, né? Mas a gente vai ver que tempo tem. Para orar também tem tempo para todas as coisas, né? Vamos lá, versículo 8, que eu quero ainda chegar num ponto aqui interessante. Aleluia. Não tem problema não, acontece. Não precisa excluir agora não, tá, irmão? Brincadeira. Aí, Lu. O pastor não fala sério, né, Lu? Versículo 8. Isso é bom demais. Vamos lá, foca aqui. Pois no passado eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Não tem muito o que falar, né? Eu não nasci na igreja, eu não nasci cristão, ninguém nasceu cristão. Todo mundo tem que se converter um dia.
todo mundo tem que entregar a vida para Jesus um dia. E eu vivi nas trevas, eu sei o que é viver nas trevas. E por ter vivido nas trevas, eu sei o que é isso. E aí o que Deus está falando? Vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Então andai como filhos da luz. Aí faça você a sua reflexão. Você tem andado como filho da luz? Você tem sido luz aonde você passa? Ou você ainda evangélico, mas tem vivido em trevas? Porque se vive em trevas, versículo 9: porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aí, meu irmão, aqui que a coisa, como diz aquele ditado, né, comum, aqui que a porca torce o rabo, sabe por quê? Nunca ouviu, não? É coisa do interior. Porque no versículo 9, quando fala fruto, é a mesma palavra que está em Gálatas 5, falando dos frutos do Espírito Santo. E aí, se você ler um pouquinho para frente, você vai ver que ali também fala das obras, mas, certo? Vamos ver aqui, versículo 11. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as. Obras aqui também é a mesma palavra que está lá em Gálatas 5, que fala das obras da carne. O que eu aprendo aqui então, Fernando? É que só há um jeito, não tem outro, tá? É único, de conseguir andar na luz e ter fruto da luz, é andar com o Espírito Santo. Porque a nossa carne, ela é inclinada ao pecado, tá, meu irmão? Não pense que você, por si só, pela sua força e só pelo seu conhecimento, porque o conhecimento é uma ferramenta que o Espírito Santo usará em nós, amém? Mas o conhecimento não me faz vencer o pecado. Entende a diferença? Ele é necessário sim como ferramenta para vencê-lo, mas ele não nos fortalece. Quem nos fortalece é o Espírito Santo. Agora eu pergunto, qual é o nível da tua comunhão com o Espírito Santo? Você quer vencer pecado? Em teoria é fácil. Sabe como? Fuja das aparências ruins e se aproxime mais de Deus. É apenas uma questão de posicionamento. Sabe quando que não conseguimos vencer o pecado? Digamos que Deus está aqui, mas eu opto em andar longe. Aí, meu irmão, é questão de tempo para viver a prática de novo. Por mais que você não queira, por mais que isso muitas vezes te incomode. Agora, a maneira que você tem de vencer é se aproximando de Deus e do Espírito, através do Espírito Santo. Porque nesse lugar é um lugar seguro de estar. Entende? Agora aqui já não é mais tão seguro, e aqui muito menos, e aqui menos ainda. O lugar que é seguro é aqui. E só aqui. Entendeu? E aí o que nos precisa nos motivar a entender é que estar aqui hoje é um esforço, amanhã é outro esforço. Entende? Não é como o carro que enche o tanque e anda uma semana, 10 dias, sei lá quanto tempo você gasta o tanque do seu carro. É igual ir no posto, colocar 10ão todo dia, senão você vai ficar sem gasolina. Quem já viveu isso sabe, né? Aquela sensação que você vai ficar a pé no meio da Avenida Brasil. Aleluia. Né? Aí você começa a orar em línguas, e Deus, né? Traz fogo aqui nessas bobinas, esses negócios para andar. Entende? Assim tem que ser com Deus. Eu falo para você, eu não tô dizendo assim que a gente faz tudo certo, é porque também já errou, que sabe que isso é verdade. Há poucos dias agora, tentando assim todos os dias ter um tempo com Deus antes de qualquer coisa. E aí num desses dias eu realmente atrasei, e aí saí mais rápido de casa, e quando foi no final do dia, eu fui orar ainda, fui orar ainda no final do dia, não deixei de buscar a Deus, mas eu falei, Deus, que horrível, que ruim. Parece que foi um dia estragado, parece que foi um dia assim que eu fiquei a todo tempo assim numa berlinda, como se a qualquer momento eu fosse me desviar. Esse era o meu sentimento, como se eu estivesse desprotegido. Aquilo me fez mal. Falei, Deus, eu não quero ficar correndo esses riscos, sabe? Então isso demanda esforço.
Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. Aí pulando lá para o versículo 17, que é um paralelo dos dois versículos. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Ele está falando aprender a discernir o que é agradável e aprender a buscar e compreender qual é a vontade do Senhor. E aí eu te pergunto, será que a gente está se dedicando a Deus ao ponto de aprender dele o que é agradável? Qual que é a vontade dele? Entende? É uma coisa que a gente tem aplicado muito lá em casa, né, Cláudio? Aí a gente chega lá, tal, mas isso e aquilo e tal coisa, e aí, não, mas eu acho isso, eu acho aquilo. Mas e qual que é a vontade de Deus para isso? Será que Deus me quer nesse lugar? Será que Deus quer isso? Será que isso é agradável a Deus? Entende? Essa é a vida com Deus. E se for, vou falar aqui um negócio assim, meu irmão, se for necessário esperar para tomar uma decisão, para ter paz em Deus, espere. Espere. Vale a pena esperar um pouco em Deus do que estragar toda uma vida por decisões precipitadas. Para que entenda, não, isso sim é agradável a Deus, isso é a vontade de Deus, então isso que eu vou fazer. É nisso que eu vou viver. 11. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz. Pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Só há um caminho para viver na luz e na pessoa de Jesus Cristo. E aí, como o texto está dizendo, para quem já conheceu Jesus, mas volta a viver a vida em pecado, sabe o que vai acontecendo? A gente não vai mais querer ficar perto de Jesus. Por quê? Porque eu fico exposto. Porque a luz expõe. A luz nos expõe diante de Jesus. Não tem como chegar diante de Deus, diante de Cristo, e não estarmos desnudos, despidos diante dele. E não há como esconder nada da nossa vida. E porque muitas vezes sabemos conscientemente que estamos num caminho errado e fazendo coisas erradas, o que eu faço? Eu vou ficar até aqui, onde a luz não me toca. Que eu não quero ser envergonhado. Só que, sério mesmo, é só uma questão de tempo, tá? É só uma questão de tempo. Não há nada que fica encoberto diante de Deus. Não tem, nada foge aos olhos do Senhor. Você escondendo ou não, eu escondendo ou não, Ele sabe. E mais hora, menos hora, isso de alguma forma vai ser revelado. Vamos lá que eu tenho um negócio importante ainda para falar aqui. Vamos lá. Versículo 18. Eu vou dar uma adiantada aqui. E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo. Aí, aparentemente esse texto, ele é um pouco estranho, né? Não sei você, porque ele está comparando a embriaguez ao Espírito Santo. Faz sentido para você comparar estar embriagado com o Espírito Santo? Então vamos lá, o que a embriaguez faz conosco? Mexe com a nossa cabeça. Quando a gente está embriagado, a gente faz coisas que naturalmente não fazia. É ou não é verdade? Uns choram, outros ficam corajosos, sei lá. Mas a gente, de certa forma, perde os sentidos. Entrega-se ao vinho, entende? Entrega-se à bebida, ao ponto da bebida fazer de nós a vontade dela.
É ou não é isso? O Espírito Santo é a mesma coisa. A ideia central é a mesma. Que ele, não tirando nossos sentidos, tá? Não é essa a questão. Mas no sentido de nos fazer coisas que naturalmente eu não fazia. Ele nos encoraja. Ele nos impulsiona. Entende? Essa é a função do Espírito Santo. Ao ponto de vivermos coisas que sozinhos nunca faríamos. Só que o que eu preciso fazer para isso acontecer? Me entregar a Ele. Porque para o vinho a gente se entrega. É aquela loucura, vai, passa vergonha, né? O pessoal que fala, tem um ditado que diz que a bebida, quando ela não te mata, ela te mata de vergonha, é uma coisa assim. Te humilha, né? Mas o Espírito Santo eu contenho. O Espírito Santo eu seguro aqui, eu não quero, não. O Espírito Santo, você fica aí, quem manda sou eu. Não é assim? Aí a gente vai dando esse comando para ele, Espírito Santo, você fica aqui, não é assim, não é agora, eu que sei. Cara, não é que o Espírito Santo vai desistir de você, não tem a ver com isso, tá? Mas Deus tem um projeto e um propósito. Se você não se dispor a fazer, Ele vai levantar outra pessoa. Entende? Que esteja disposta, é isso. É simples assim. Então, nos deixemos embriagar pelo Espírito Santo. Sejamos cheios do Espírito Santo. A gente precisa entender o Espírito Santo como uma pessoa também, tá? No sentido de relacionamento. Porque muitas vezes a gente está tão culturalmente mal informado ou, assim, com tanta coisa ruim quando fala de Espírito, que Espírito para nós, quando fala de Espírito Santo, a gente acha que é alguma coisa que vai vir aqui, vai virar aquela... Porque é o que a gente normalmente vê em vários sentidos e vários jeitos. Mas, meu irmão, o Espírito Santo não é isso apenas. Óbvio que em algum momento, se ele pegar você, cara, você não vai conseguir segurar ele, tá? Mas isso é muitas vezes a exceção de uma vida toda. Porque o dia a dia com o Espírito Santo é aquilo que a gente acordou. Bom dia, Espírito Santo. Qual que é a tua vontade para a minha vida hoje? Eu estou num ambiente, eu estou aqui na igreja, vamos simular aqui uma situação, eu estou aqui, eu estou pregando tal, mas eu estou tentando me conectar com o Espírito Santo. De repente ele vem e fala, tem uma palavra para a Cláudia. Esse é o Espírito Santo. E eu não preciso me mexer diferente, nem fazer nada diferente para que isso aconteça. Eu apenas preciso estar sujeito a Ele. E conhecê-lo. Porque se eu conhecê-lo, eu vou ouvi-lo. Agora eu não escuto quem eu não conheço. Eu nunca me relaciono com o Espírito Santo. Quando Ele falar com você, talvez vai ser até estranho. Então é necessário isso, tá? Eu vou ter que adiantar aqui. Lá no versículo 22, até o versículo 33. Não se preocupem, não vou falar sobre esposas, maridos e casamentos, tá? Vou falar só das mulheres hoje, tá? Olha lá. As irmãs chegam a pular na cadeira. Ai, que legal, adoro isso. Ai. Pode ser ou não? Só das mulheres? Amém. Não, brincadeira. Não é nem disso, tá? Eu quero pegar, não a aplicação desse texto, mas extrair o princípio do texto, porque é isso que a gente está precisando mais hoje, tá? Não que o resto não seja importante, mas isso é mais. Então eu vou ler aqui rapidão, tá bom? Mas acompanha, tá? Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos, tá? É importante aqui ressaltar que é o próprio, tá? Eu já vi muita mulher que é submissa ao pastor, mas não é submissa ao marido. Eu já vi. Não é? Não tem? É verdade. Então é submissa ao próprio, tá? Não, porque o do outro é fácil, né?
Só vem aqui, prega, né? Posa de santão. Aí é fácil. Quero ver em casa, né, Cláudia? Vamos lá. Maridos, cada um de vós amai também é a vossa esposa, tá? Assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa, como ama o seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esse motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Gênesis 2. Tá? Esse texto é uma referência de Gênesis 2, tá bom? Este é um mistério grandioso, e aqui é o ponto central. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e a sua igreja. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. Extraindo apenas o princípio do texto. Lá, Gênesis 2, Deus estabelece o primeiro nível de aliança na terra, um homem e uma mulher. E ele diz: se unirá a sua esposa, né, Adão, você vai se unir a Eva, e vocês se tornarão uma só carne, tá bom? Ponto, aliança. Aí ele vem falando do marido, da mulher, de Cristo, da igreja, cabeça, né? Tal. Aí no final ele fala, e eu estou falando tudo isso me referindo a um mistério, Cristo é a igreja. E o que a gente tem que aprender aqui, que a gente ainda talvez não aprendeu, é que igreja, Cristo, também é uma aliança. No mesmo sentido de que o casamento é uma aliança estabelecida por Deus, a vida como igreja com Cristo também é uma aliança. Então não tem a ver com conveniência, não tem a ver com prazer, alegria e qualquer coisa semelhante, porque a aliança, meu irmão, seja na pior hora ou na melhor hora, você permanece lá. Porque não há opção. Eu acho isso maravilhoso. Eu gosto disso, sabe por quê? Eu amo o conceito de aliança, porque a aliança nos amadurece, sabe por quê? Porque se eu estou brigado com a minha esposa dentro do meu casamento, se eu sou imaturo, eu digo, vou largar dessa mulher e arrumar outra. Mais fácil. Aí eu vou viver minha vida. Agora a aliança não. Como eu estou preso a ela e é só uma só carne, eu não tenho opção. A única opção que eu tenho é resolver. É só isso. Aí eu vou ter que chegar na Cláudia. Cláudia, eu preciso resolver isso aqui, não está bom, não está certo, errei, você errou, não importa, até que a gente se acerte. E na igreja é assim também ou não? Na igreja não é assim. Tá, só separar uma coisinha aqui, tá? Você não tem uma aliança comigo, tá bom? Você não tem uma aliança com o pastor. Você tem uma aliança com o corpo de Cristo e com Cristo Jesus, porque isso é a igreja. Eu também estou nesse mesmo lugar, tá? Tá bom? Então não tem a ver que você deve bênção para mim, não é isso, tá bom? Vamos deixar claras as coisas. Agora com os irmãozinhos que estão aí do teu lado, você tem uma aliança. Sabia? Você não é família de Deus? Você é ou não? É família de Deus? Você foi introduzido na família de Deus por quem? Cristo Jesus, certo? Somos filhos adotivos, certo? Então todo mundo é irmão, né? Então se nós somos família, tem uma aliança, né? O que família faz quando briga? O que deveria fazer, melhor dizendo? Família tem que se resolver, cara. Marido e mulher tem que se resolver. Então, se eu tenho uma questão com o Rangel aqui, um exemplo, né? Eu vou ter que ser maduro, Rangel. Cara, isso aqui nós temos que resolver, cara. Ah, por quê, Fernando? Não, mas então eu vou
Eu vou no ministério ali do lado. Tudo bem, se você for como igreja e tiver uma aliança lá e não ficar pulando de galho em galho cada vez que é conveniente, tudo bem. Não estou dizendo que você tem que ficar aqui pro resto da vida, tá? Eu estou dizendo que você tem que entender que você tem uma aliança com o corpo. E se você tem uma aliança com o corpo, aí já não tem mais culto ruim. Porque se você tem aliança e tem parte com isso, você é parte do culto. Se o culto está ruim, é porque você está ruim também. Legal, né? Por isso que é bom não ter visitante, né? A gente pode falar essas coisas. É porque daí a gente fica a semana inteira distraído com tudo. Deus é a última opção na nossa vida. Chega aqui no domingo, tudo é estranho. Nada faz sentido. Aí eu vou para casa dizendo, nossa, hoje estava horrível. Perdão da palavra, mas você que estava horrível. Porque você passou a semana inteira indiferente com a igreja, nunca orou. Quem aqui tirou um tempo para orar pela igreja essa semana? Tudo bem, você não precisa levantar a mão. Só pensa aí, tá? Não é para expor ninguém. Mas entendeu? Entendeu? O quanto nós estamos aqui de fato com o coração, o quanto nós estamos aliançados, compromisso de fato com isso. O quanto nós queremos um avivamento pessoal e da igreja de Cristo Jesus. Porque não vai vir de fora, vai vir de dentro de nós, tá? E quando vir, eu quero ser participante, não apenas um mero assistidor. Como é que fala? Telespectador. Eu não quero ser um telespectador, ficar assistindo e batendo palma. Nossa, que lindo. Tá vendo? Deus levantou aquela igreja e aquele pregador. Aí eu vou correr para lá, porque lá tá bom, entendeu? Só que alguém pagou o preço lá, meu irmão. Aí sabe o que vai acontecer quando você for lá? Você vai estragar todo o avivamento. É verdade. Porque você não vai abastecer lá com lenha, você vai só consumir o que eles estão te dando e vai esgotar lá também. Não é assim? Então é aliança. É ter consciência, é ter parte. Aí não tem mais culto ruim, aí é eu que estou ruim. Entendeu? E aí a coisa começa a fluir. Porque aí o dia que eu ver aqui, sei lá, qualquer coisa, seja com o irmão, cara, eu vi lá um irmão ali, tal, situação assim, pastor, você tem que falar com ele. Não, pode ser, tudo bem, mas será que você também não poderia falar com ele? Será que você não poderia ajudar mais ele que eu, talvez? Entendeu? Aí você vê um negócio aqui no prédio, né, que nem é igreja, só um prédiozinho. Ai, tá tudo bagunçado, tudo ruim. O que você pode fazer para ajudar? A gente está precisando de gente para trabalhar sempre, tá? Não falta serviço, meu irmão, não falta. O agro não para, a obra não acaba. É um lema que a gente tem aqui, entendeu? Agora é isso. Da mesma forma que você talvez é casado com sua esposa, seu marido, você é aliançado com Cristo Jesus e com a igreja. Nós temos todos o mesmo cabeça, o Senhor. E se Ele é o Senhor, eu estou aqui para servir a Ele, amém? E segundo a vontade dEle, que é Ele que manda no negócio. E eu quero conhecê-lo cada vez mais. Eu quero ser amigo dEle, eu quero ser amigo do Espírito Santo. Eu quero saber o que Ele faria. Eu oro muito, dizendo, Deus, me ensina a ser um pastor, eu não sei fazer esse negócio. Eu preciso que o Senhor me ensine. O Senhor é o verdadeiro, né? A Bíblia fala, né? Jesus é o verdadeiro pastor, é o único pastor. Então, beleza, eu quero imitar você. Me ensina como é que faz esse negócio. Não é fácil. Então tem que estar lá todo dia.